Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. Estamos aí na nossa maratona da Ásia, não é mesmo? Então nós ficamos aí 8 sessões fazendo o quê? Dando uma olhadinha nas principais características desse nosso continente. Hoje, por assim dizer, nós estamos encerrando e nós vamos encerrar com alguns exercícios aqui para retomar alguns aspectos da sua população, né? Mas então eu quero que, terminando essa aula, você vá lá em toda essa parte da Ásia, é muito importante você fazer isso, releia o capítulo, assinale o que você acha mais interessante e eu sempre deixo alguns exercícios aqui para você, né? Mas o que eu espero de você, sem sombra de dúvidas, é que você vá lá, completa todo o seu livro, deixa esse legalzinho, que basicamente a metade dele a gente já conseguiu encerrar aqui. Quando você tiver com dúvidas a respeito de algum conteúdo, volte, reveja as aulas anteriores, tem toda uma playlist ali das nossas aulas, que isso é muito legal de você fazer, tá? Tenho certeza que você vai ter felicidade se fizer isso, vai conseguir lá seus conceitos, né? Então, fechar, o que é que nós tiramos dessa Ásia? A Ásia é gigantesca e diversa em todos os seus aspectos. Mas a Ásia, cada vez mais, ela vem se apresentando no mundo aí como o quê? Como basicamente, talvez, o futuro do capitalismo. Então imagine você assim, se nós formos pensar nesse sistema que nós vivemos, desde lá do final da Idade Média, a Europa, então, sempre foi o grande centro de tudo isso, né? Desde o final da Idade Média até a Segunda Guerra Mundial. Nós sabemos que com a Segunda Guerra Mundial, o continente europeu entra em declínio e surge, por assim dizer, uma nova potência mundial. Que seria essa nova potência mundial? Seria os Estados Unidos. Então aí se vai a segunda metade do século XX, a Guerra Fria, eles saem os vitoriosos, e nesse período nós vamos encontrar que isso que é conhecido como Atlântico Norte, de um lado a Europa Ocidental, do outro lado os Estados Unidos, ali se transforma no grande eixo do comércio, da economia mundial, certo? Mas nós vamos perceber que já a partir da década de 70, muitas coisas vêm mudando na economia do mundo. E agora a gente percebe que quase que lentamente, cada vez mais, existe uma tendência desse eixo central da economia, ela está cada vez mais se desviando para onde? Se desviando para a Ásia, principalmente naquela região que nós conhecemos como a Ásia do Pacífico. Ali vão surgir muitos países que apresentam crescimentos econômicos fabulosos, né? O primeiro que se destacou ali foi, sem sombra de dúvidas, o Japão, né? Você lembra muito bem, final da Segunda Guerra Mundial, os japoneses receberam 2 bombas atômicas no seu território e a partir dali começaram um rapidíssimo processo de reestruturação, chegando a se transformar na segunda maior economia do mundo, né? Depois, mais ou menos ali, a partir da década de 1970, nós temos, por assim dizer, um grande erguimento chinês e dos tigres asiáticos, né? Essa China, ela cresce a tal ponto que hoje ela acabou ultrapassando o próprio Japão no tamanho do seu PIB. Ela é a segunda maior economia do planeta, baseado principalmente nisso que eu chamei a atenção sua aqui, que nós temos uma população, uma quantidade de mão de obra muito grande e significativa. Como se não bastasse tudo isso aí, ainda nós encontramos também a partir dessa década de 1970, um novo grupo de países que cada vez mais ele vem surgindo no cenário mundial, que são os chamados tigres asiáticos. E talvez o maior exemplo desse tigre asiático seja a própria Coreia do Sul,
que tem um crescimento econômico muito grande e passou a dar uma qualidade de vida muito alta para a sua população. E agora, se não bastasse tudo isso ainda, a gente vem percebendo que a Índia, que é o segundo país mais populoso do planeta, também ela vem em um ritmo de crescimento econômico que é um ritmo muito acelerado. Então vocês percebam que apesar da economia não ter sido o centro de muitas das nossas aulas aí, nós vamos acabar tendo o quê? Nós vamos acabar tendo aí que a economia asiática, ela também é, por assim dizer, a grande máquina que hoje arrasta a economia do mundo inteiro, tá certo? Então essa máquina aí, a gente tem que prestar muita atenção nela, tá? Agora nós vamos dar continuidade aqui e nós vamos tratar de ver o quê? Alguns exercícios, né? Mas alguns desses exercícios aí, eles estão mais voltados também para algumas características da questão da população. Tudo bem? Tudo legal? Vamos lá dar uma olhadinha nisso? Então tá aí, ó. Trouxe para você aqui esse mapinha. Tá? Então ele é o mapa mundi, que ele apresenta uma numeração de 1 a 5 e apresenta também 2 pontos na América, só para confundir a nossa cabeça. Ele não vai servir para muita coisa aí. O que nós temos aí? Olha o enunciado da nossa questão. O mapa da distribuição mundial mostra a irregularidade de ocupação humana pelo espaço, que de um modo geral está associada a 3 fatores principais: físico, natural, histórico e econômico. Identifique as áreas assinaladas pelos numerais 1 a 5 com os seus respectivos fatores favoráveis ou não à ocupação humana, né? Então, bicho-homem é um bicho interessante antes de tudo, né? O que acaba acontecendo? Se nós formos pegar um mapa tipo esse aí, o que é que nós acabamos percebendo que ocorre? Você vai ter algumas regiões do nosso planeta que elas acabam sendo regiões que apresentam o quê? Grandes vazios demográficos, né? Essa região central do continente africano, da América e assim por diante, norte da Ásia aí, são grandes vazios demográficos. Em compensação, nós acabamos sendo que outras regiões do nosso planeta são verdadeiros formigueiros humanos, né? O enunciado da nossa questão ali apresenta um pouquinho disso para nós. O que é que nós temos ali? Quais são as razões que levam a isso? Por exemplo, podem ser razões de ordem físico ou natural. A paisagem que nós estudamos tanto aqui nessa Ásia, não é mesmo? Então você vai ver que geralmente a tendência das populações elas ocuparem aquelas áreas de planícies, de planaltas, altas montanhas são de difícil ocupação, certo? Próximo a grandes reservas de água. Não gosto muito de desertos ou florestas muito densas. Por outro lado, de fatores históricos, isso é muito importante quando nós pensamos a realidade asiática. Como nós sabemos, essa região aqui, mais o sul, sudeste asiático, e eu cansei de chamar a sua atenção, ela é uma região que ela acaba apresentando o quê? Maior formigueiro humano do planeta. O que acaba acontecendo ali? Por que tanta gente vive no mesmo lugar? Ali vai apresentar-se muito algumas questões que são questões relacionadas com a história. O que acontece com a história desses povos aí? Vamos pensar apenas 2 grandes civilizações ali, a chinesa e a hindu. Elas ocupam essas regiões no mínimo há 7.000 anos. Então esse fator histórico sempre ele é um fator muito importante também. E ainda nós podemos colocar o próprio fator econômico, qualidade de vida que muitas vezes é trazida para essas pessoas. Não é bem esse caso, mas também muitas vezes se justifica. Vamos lá. Seguindo com a nossa questão. Então eu trago o mapa de novo para você não se perder aí. E daí nós acabamos acontecendo o quê? Tá aí a nossa respostinha, né? Então, qual é a região que é o leste da China,
tem na história muito antiga da sua ocupação um dos motivos para apresentar uma alta densidade demográfica. Isso vai ser representado lá justamente pelo número 1. Lembra que eu chamei sua atenção? Então essa ocupação chinesa de um período muito longo vai ter uma influência muito grande. Voltando lá. Segunda, Bangladesh, cuja localização no delta dos rios Ganges, Brahmaputra e Meghna garante terras férteis que atraíram uma das maiores concentrações populacionais do mundo. Isso é representado pelo número 5. Então essa região aí de Bangladesh também, apesar de pobre, muita gente. Por quê? Está aí a presença da água, delta do rio, questão econômica. Geralmente são grandes vales, grandes planícies sedimentares aí, que favorecem muito a agricultura. Então, questão econômica por trás disso. E por fim, mas não menos importante, Planalto do Tibete, na Ásia Central, cuja grande altitude e consequente associação de baixas temperaturas e pressão atmosférica dificultam a ocupação humana. Isso vai ser representado pelo 2. Agora é o contrário, é a dificuldade que nós encontramos aí, não é mesmo? Então você perceba que nós temos esses probleminhas, que eles são probleminhas essenciais aí. Então com isso, nós encerramos esse conjunto mais ou menos da metade do nosso segundo bimestre. Tá? Espero que você aproveite, que você retorne os seus estudos, para você ficar bem antenadinho quando falarem alguma coisa a respeito de Ásia para você. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Um grande abraço.